Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 26 de setembro. O Bovespa apresentou queda de 1,1%, basicamente proporcionada pela primeira hora de pregão. A primeira hora de pregão cai 1,13%. Então, se no dia cai 1,1%, dá para se ver ali, olhando para o G60 depois da primeira hora de pregão, que o pregão ficou bem lateral no decorrer do dia. De qualquer forma, gerou esse ponto de retorno de baixa no gráfico diário, uma formação de topo, logo é um topo descendente, no meu modo de ver a tendência está indefinida e acima de um patamar relevante que tende a funcionar como suporte. Já funcionou aqui anteriormente como resistência, funcionou como suporte, aqui como suporte, agora como resistência, agora pode funcionar como suporte. Essa região seja de 58,100, já chegou a testar esse patamar até a região de 57,700. Então está testando nesse momento como suporte. Dentro dessa tendência indefinida, abre-se a chance justamente de gerar fundo ascendente, retomar a tendência de alta se romper esse topo, que é a máxima da semana passada. E para a tendência de baixa, deveria voltar para baixo dos 57.700 e principalmente perder esse fundo aqui, esse fundo localizado em 56.459 pontos. No mini índice, cheguei a recomendar duas operações, elas não foram executadas. Vamos aqui para o gráfico do mini índice, elas não foram executadas, jogando aqui no G10. A primeira recomendação foi aqui nesse nível, se perdesse a mínima deste candle, com o ganho de força aqui para cima, eu cancelei a entrada na ponta vendedora. A outra foi também, se perdesse a mínima desse candle, como a tendência estava um pouco arrastada para baixo, a tendência de baixa no gráfico de 10 minutos, ou seja, ganhou bastante força no gap de baixa de 500 pontos, um gap aí grande no mini índice, um gap de 500 pontos, não conseguiu ganhar força depois desse gap de 500 pontos, não veio muito para baixo. Tanto que aqui eu cancelei a entrada depois que esse candle não acionou a venda, deveria ter acionado nesse, porque para mim seria um indício que estaria ganhando força ainda para baixo, tenderia a buscar um patamar um pouco mais abaixo aqui, principalmente essa região de suporte, proporcionada ali, vamos dizer assim, pelo Fed na semana passada, essa formação de forte fundo, e gerou um movimento para cima e depois disso o mercado não mandou mais. Aqui nesse ponto, para mim, me tirou a venda, na realidade a minha avaliação, eu terminei não passando venda desse topo, visto a formação ali, já tem um movimento longo para baixo, e essa formação de um candle de força lá no gráfico de 60 minutos, depois de um forte candle de baixo, ou seja, ganhou força para cima, trouxe a chance de gerar um fundo ascendente no G60. Por isso eu já fiquei de olho aqui quando der essa parada aqui nesse candle. E se esse candle aqui, que também não começou forte o movimento, esse primeiro candle, se depois ficasse fraco, gerasse fundo, eu chamaria atenção novamente para, agora sim, para a compra, mas terminou não gerando entrada, que a tendência é a minha metodologia. Na PETR4, olhando para o gráfico diário, a Petro terminou o dia com queda de 2,12%, uma queda um pouco maior, perdendo a mínima do pregão anterior, gerando ali uma sinalização algo semelhante a um pivô de baixa, no gráfico de 60 minutos da Petro. Então segue dentro de um movimento de baixa, dentro de uma tendência indefinida agora, porque já tinha falado isso na sexta-feira, visto a formação desse topo descendente, para mim, o ativo está dentro de um movimento de baixa, ou seja, mesmo que supere a máxima do pregão de hoje, ainda para mim não perderia essa característica de um movimento de baixa, a não ser que venha romper a máxima aqui, que está localizada na faixa dos 14,09, uma região de resistência de R$14 a 14,09 na Petro. Nesse momento, caminhando para fechamento aqui de um gap, o primeiro ponto desse gap na faixa dos 13,26 e o ponto mais abaixo desse gap localizado ali por volta dos R$13,05. Principal nível de suporte para Petro que montaria um pivô de baixo, uma tendência de baixo no gráfico diário, 12,94. Na Vale 5, Vale 5 terminou aqui o dia apresentando queda de 0,98%, dentro do que a gente já conversou na última videoanálise, na videoanálise semanal. O ativo tem um fundo no gráfico semanal, um fundo ascendente, gerou um movimento mais forte para cima com um gap forte de alta. Nesse momento, para mim, não se encaixa venda de swing trade, não significa dizer que ela vai dar errado, mas para mim não se encaixa venda, e eu fico atento ainda só para essa movimentação que ela pode vir aqui um pouco mais para baixo, mais 1 a 2 pregões, me chamaria atenção para buscar compra aí de fundo ascendente na Vale no decorrer dessa semana, dependendo da forma como se movimentar. VVT4, dentro do que foi falado na última videoanálise, venda aqui, recomendação de venda na perda dos 47,50, venda foi executada, fechou em 47,20 com queda de 1,21%, formação de topo descendente, expectativa de poder caminhar aqui para baixo. Essa região que ela abriu um gap aqui no dia já tende a funcionar como resistência, um patamar
tem topos anteriores e um ponto de referência, logicamente, para a avaliação da continuidade dessa operação. Então é um patamar relevante ali de resistência na faixa dos R$ 47,50 até os R$ 47,78. A perda da mínima do pregão de hoje reforçaria ainda mais a chance de caminhar para baixo, lembrando dos valores: R$ 47,50 entrada, stop R$ 48,59 e objetivo na faixa dos R$ 45,32, com risco de 2,29%. O outro ativo foi o GPA3. O GPA3, dentro também do que eu tinha falado na última videoanálise, se ela tivesse perdido a mínima do pregão de sexta-feira, R$ 70,30, seria uma chance de venda. Eu recomendei essa venda. Essa venda foi executada, o ativo ficou boa parte do dia lá embaixo, batendo na faixa dos R$ 70, e basicamente na última hora de pregão gerou essa alta de 0,76%, proporcionando aqui esse candle para cima, esse candle de alta, mas ainda com fechamento negativo de 0,23%. O leilão que puxou o ativo para cima aqui em 0,54%, esse aqui é o gráfico de 1 minuto. Então o ativo que a venda está localizado aqui no 70,29, com stop em 71,84, objetivo em 67,19 e risco de 2,21%. Essa região do gap, esse patamar de gap aqui da casa dos R$ 70,63 a R$ 70,71 é um patamar de referência, e o stop pode ser reposicionado aqui para esse nível, acima da máxima do que seria a formação desse topo descendente no G60, acima dos R$ 71,25 e acima da máxima do pregão de sexta-feira. Depois disso, temos aqui para falar da BRKM5, ação que me chama a atenção um pouco mais para a ponta compradora. Ainda fico de olho nesse papel, caso ganhe alguma força aqui para cima, ganhando força, saindo de uma lateralização até parecida com um triângulo simétrico. Se a gente colocar aqui uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixo, seria algo semelhante a um triângulo simétrico aqui nesse momento em cima da Braskem. Se ela conseguisse romper a máxima do pregão de hoje e também do pregão de sexta-feira, seria uma das alternativas de arriscar uma compra aqui nesse papel, na expectativa que ela proporcione um fundo ascendente lá no gráfico semanal. Se caminhar um pouco mais para baixo, também não descartaria ainda essa possibilidade de entrada em Braskem. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, agradeço sua valiosa atenção e até o próximo pregão.